Quando o sol toca suavemente as janelas da alma e o silêncio da madrugada dá lugar ao som da vida despertando, somos convidados a viver mais um dia de promessas. Ainda há esperança, ainda há cura, ainda há restauração preparada por um Deus que não falha. Ao abrirmos os olhos nesta manhã, abrimos também as portas do coração para receber o que o céu preparou. Porque quando ele se levanta, nada permanece quebrado e toda ferida começa a cicatrizar. A dor da noite não tem poder sobre o novo dia. O cansaço de ontem não define a força que já está sendo renovada. Hoje é uma oportunidade divina de nos conectarmos com aquele que transforma lágrimas em alegria, batalhas em testemunhos e escombros em recomeços. É hora de respirar fundo e lembrar: há um propósito maior em cada detalhe do que enfrentamos, e a graça de Deus nos alcança agora, exatamente onde estamos. Não começamos esse dia sozinhos. Somos envolvidos por uma presença que cura por dentro e age por fora. Mesmo que o corpo esteja cansado, o espírito pode ser fortalecido. Mesmo que ainda existam perguntas sem respostas, o amor de Deus é resposta suficiente para a alma que se entrega. Cada manhã traz consigo um convite: deixar o passado no lugar dele e caminhar para o que está por vir com fé, com coragem, com confiança. Enquanto muitos ainda dormem, nós escolhemos despertar com propósito. Reconhecemos que a vida é um dom, que cada batida do coração é prova de que ainda há planos divinos em curso. Que esta manhã não seja apenas mais uma na agenda, mas o ponto de virada para quem decide crer novamente. Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda fala, e Ele está falando agora com você. Por isso, não saia ainda. Fique até o final desta oração. Algo especial está sendo liberado sobre a sua vida. A cura pode começar por uma simples oração. A restauração pode chegar em um instante de fé. Não deixe a distração roubar o que Deus preparou para você hoje. Esta é uma manhã marcada por um encontro com o poder do céu. A sua alma precisa ouvir cada palavra. Vamos orar. Deus Altíssimo, nesta manhã que nasce com misericórdias renovadas, colocamos diante de Ti tudo o que somos e tudo o que ainda não conseguimos ser. Somos vasos que precisam do toque do oleiro. Há rachaduras em nossa fé, há cansaços ocultos na alma, há feridas que não cicatrizaram, mas cremos, onde o Teu Espírito habita, há cura, libertação e renovo. Declaramos que esta manhã carrega em si a promessa de recomeço, de restauração, de transformação. Não aceitamos viver carregando pesos antigos. Não queremos apenas sobreviver. Queremos viver no centro da Tua vontade. Sopra sobre nós o Teu fôlego de vida. Aponta um novo caminho. Limpa a nossa visão. Purifica as nossas intenções. Liberta-nos do que paralisa. Fortalece-nos para o que virá. Que cada célula do nosso corpo, cada pensamento da nossa mente e cada desejo do nosso coração seja moldado por Ti. Senhor, derrama sobre nós a unção da cura interior. Tocamos em feridas do passado que ainda doem, lembranças que ainda nos sabotam, palavras que nos marcaram de forma errada. Mas o Teu amor é bálsamo para a alma, é lenço para as lágrimas, é remédio para memórias que ainda sangram. A Tua palavra diz em Salmos capítulo 147, versículo 3, Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Hoje, recebemos essa cura em nosso interior. Que os traumas antigos não definam mais nosso presente. Que o passado não determine mais nossos limites. Que a Tua presença apague os rastros do que nos machucou. Reconstruímos a nossa identidade a partir do Teu amor. Tu nos dizes quem somos, filhos amados, herdeiros da promessa, curados em nome de Jesus. Pai Celestial, oramos por nossa mente nesta manhã. Quantas vezes nos levantamos com pensamentos pesados, com angústias que não sabemos nomear? Quantas batalhas travamos no silêncio dos pensamentos? Mas hoje, declaramos que a nossa mente está sendo lavada pela Tua paz. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Selamos esta promessa, que cada pensamento seja cativo à tua verdade, que a ansiedade seja substituída por confiança, que os medos sejam dissolvidos pela certeza de que tu estás conosco. Declaramos equilíbrio emocional, saúde mental e estabilidade espiritual sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre o nosso corpo físico. Tocamos agora em cada enfermidade, visível ou oculta. Apresentamos diagnósticos médicos, dores persistentes, sintomas sem explicação, e também aqueles que estão acamados, hospitalizados, em tratamento ou sem esperança. Nós nos levantamos como intercessores agora e declaramos cura completa. Tua palavra diz em Isaías, capítulo 53, versículo 5: pelas suas feridas fomos curados. Reivindicamos essa cura. Que haja restauração total no sangue, nos órgãos, nos nervos, nos ossos. Que enfermidades desapareçam. Que relatórios médicos mudem. Que a ciência veja o que só o céu pode explicar. Que a saúde seja devolvida. Que a alegria retorne. Que a esperança se acenda. Cremos num Deus que ainda cura e que está operando agora. Altíssimo, cobre os nossos filhos com tua proteção. Onde quer que estejam, sejam eles pequenos ou já crescidos, estejam em casa ou em outras terras, que o teu Espírito os envolva. Guarda a mente deles das influências malignas, protege os relacionamentos que os cercam, livra-os de acidentes, de ciladas, de escolhas erradas. Como está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, que sejam guardados por anjos invisíveis, conduzidos por discernimento espiritual, protegidos por tua mão poderosa. Que eles andem nos teus caminhos, que conheçam tua verdade, que nunca se percam do teu amor. Abençoa cada um deles com saúde, inteligência, temor do Senhor e destino profético cumprido. Senhor, intercedemos agora pelas nossas finanças e nosso trabalho. Abençoa o lugar onde servimos, as tarefas que realizamos, as decisões que tomamos, que onde colocarmos as mãos, haja prosperidade. Como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Multiplica os recursos, tira o nosso nome do aperto. Dá-nos sabedoria para administrar. E se alguém entre nós está desempregado, sem direção, sem oportunidades, abre as portas que ninguém pode fechar. Envia oportunidades inesperadas. Conecta-nos com as pessoas certas. E que, ao trabalhar, possamos servir com excelência e fidelidade, como se fosse para ti. Pai amado, neste novo dia, queremos te agradecer por tudo o que já temos. A gratidão abre portas onde o desespero vê muros. Agradecemos por acordar, por respirar, por estar vivos. Agradecemos pelo pão de cada dia, pela cama onde dormimos, pela roupa que vestimos, pelas pessoas que amamos. Agradecemos por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Não queremos passar este dia reclamando da vida. Queremos viver como quem reconhece que já é abençoado. Ensina-nos a ver o teu cuidado nas pequenas coisas, que nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo esteja cheio de luz. Que sejamos conhecidos não por aquilo que pedimos, mas pela forma como te agradecemos. Senhor, toca agora nos nossos relacionamentos. Quantos lares estão se desfazendo por palavras não ditas ou malditas? Quantas famílias se afastam por orgulho? Pedimos cura sobre os vínculos afetivos, restauração sobre os casamentos, sabedoria para os pais, paciência para os filhos, que haja reconciliação onde há divisão, que o perdão seja liberado onde há mágoa. Como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ensina-nos a amar como tu amas. Que as palavras sejam pontes, não muros. Que o lar seja abrigo e não campo de batalha. Espírito de Deus,
renova em nós a chama da fé, que ela não seja frágil, baseada em circunstâncias, mas firme como uma rocha. Que nossa fé não desmorone diante de notícias ruins, diante de silêncios prolongados, diante de promessas ainda não cumpridas. Assim como Abraão creu, mesmo quando tudo parecia impossível, também queremos crer. Como está em Romanos capítulo 4, versículo 20. Mesmo enfraquecido na fé, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Que assim sejamos. Crentes firmes, oradores constantes, filhos perseverantes. Dá-nos fé não apenas para crer por nós, mas para interceder por muitos. Jesus, queremos te convidar para caminhar conosco ao longo deste dia. Queremos tua presença em cada passo, tua direção em cada escolha, tua voz em cada decisão. Não confiamos em nossa própria sabedoria. Não queremos viver no automático. Precisamos de ti. Mostra-nos o que fazer, onde ir, com quem falar. Tua palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireita os nossos caminhos. Livra-nos dos atalhos perigosos. Dá-nos clareza, onde há dúvida. E se formos surpreendidos por imprevistos, que tenhamos paz suficiente para saber que o Senhor continua no controle. Ao despertar, nosso espírito reconhece que existe algo mais profundo do que tarefas e compromissos. Existe um mover invisível acontecendo agora, uma preparação celestial que começa antes mesmo que os olhos se abram por completo. Percebemos que ainda temos vida, e onde há vida, há esperança. Cada respiração é um lembrete silencioso de que o céu nos permitiu permanecer. Se Deus ainda nos mantém de pé, é porque ainda há promessas se cumprindo. Escolhemos não passar despercebidos por este momento. Escolhemos parar por um instante e permitir que o Eterno toque o agora, que a eternidade se encontre com esta manhã e nos conduza a um novo nível de comunhão. Espírito Santo, santifica os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir com clareza a Tua voz ao longo do dia. Há tantas distrações, tantos ruídos, tantas vozes competindo pela nossa atenção, mas a Tua voz é doce, firme, transformadora. Ensina-nos a discernir o Teu sussurro mesmo em meio ao barulho da rotina. Que não confundamos ansiedade com direção. Que não confundamos urgência com Teu tempo. Que saibamos quando falar e quando silenciar, quando esperar e quando agir. Que cada palavra que venha de Ti produza frutos de paz, sabedoria e fé em nosso coração. Conduz-nos em cada detalhe. Não queremos andar por vista, mas por revelação. Que o dia inteiro seja guiado pela Tua presença, sem desvios nem distrações. Pai, clamamos por limpeza espiritual. Se houver qualquer raiz de pecado em nós, qualquer hábito oculto que nos afasta de Ti, mostra-nos com misericórdia. Não queremos ser vasos sujos buscando Tua glória. Não desejamos bênçãos desconectadas de santidade. Como está escrito em Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que esse seja nosso clamor sincero. Limpa nosso coração da inveja, da vaidade, da incredulidade, do orgulho disfarçado. Que tudo o que não reflete Teu caráter seja removido. Que sejamos um reflexo Teu no dia de hoje. Senhor Jesus, protege-nos contra ataques espirituais que não vemos, mas que tentam nos atingir. Há laços preparados no invisível, há armadilhas plantadas no caminho, há palavras liberadas contra nós sem que saibamos, mas confiamos na armadura espiritual que o Senhor nos oferece. Declaramos agora Efésios capítulo 6, versículo 11 sobre nossa vida. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Que sejamos blindados por Tua verdade, cobertos com o escudo da fé, protegidos pelo capacete da salvação. Que nada nos atinja sem passar primeiro pela Tua permissão. Somos guardados em Teu nome. Nada pode nos separar da Tua presença. Deus eterno,
pedimos que nossa vida seja produtiva no que realmente importa. Estamos cercados por metas, listas, pressões e prazos, mas não queremos passar o dia ocupados e terminar vazios. Que cada atividade seja frutífera aos teus olhos, que nossas mãos produzam o bem, que nossos passos conduzam à paz, que cada esforço seja dirigido por sabedoria. Como está em João capítulo 15, versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ensina-nos a permanecer, ensina-nos a fazer o que é necessário e não o que apenas parece urgente. Que a produtividade celestial nos alcance e que sejamos eficazes naquilo que te glorifica. Pai Celestial, queremos interceder por aqueles que ainda caminham perdidos, sem esperança, sem direção. Pessoas que amamos e que ainda não reconheceram teu amor, que estão afastadas da verdade, que resistem à graça que transforma. Clamamos para que os céus se abram sobre suas vidas, que haja encontros sobrenaturais, que os corações endurecidos sejam quebrantados, que a salvação os alcance. Como está escrito em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Que isso aconteça nesta geração, que famílias inteiras se rendam a ti, que nenhum dos nossos se perca, que sejamos instrumentos de reconciliação com o céu. Altíssimo, visita os lugares onde não podemos estar. Vai às escolas, aos hospitais, às prisões, às ruas, aos campos, aos becos. Derrama teu amor sobre os esquecidos, os marginalizados, os que ninguém vê. Que haja socorro para quem grita por dentro. Que haja libertação para quem vive oprimido. Que os céus toquem os improváveis. Que as tuas mãos se estendam sobre os lugares sombrios. Usa pessoas que estejam dispostas a ir. Envia recursos, levanta intercessores. Que haja luz onde reina a escuridão. Que haja nova história onde tudo parecia perdido. Tu és o Deus que busca a ovelha desgarrada. Que nenhuma alma seja invisível diante de ti. Senhor, guarda os nossos sentimentos. Que não sejamos dominados pela impulsividade, pela raiva contida, pela comparação que adoece. Que a alegria não seja condicionada a resultados. Que a paz não dependa das circunstâncias. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pedimos que nosso coração seja um jardim regado pela tua palavra, que não deixemos a ofensa entrar, que não cultivemos mágoas, que sejamos emocionalmente maduros para amar sem retorno, perdoar sem explicações e seguir sem carregar peso morto da alma. Cura nossos afetos e santifica nossas intenções. Espírito Santo, capacita-nos a fazer diferença neste mundo caótico. Que onde houver confusão, sejamos pacificadores. Que onde houver desespero, sejamos mensageiros da esperança. Que onde houver injustiça, sejamos instrumentos da verdade. Que a luz que há em nós brilhe sem medo. Que o amor que recebemos transborde sem limites. Que nossa vida seja testemunho silencioso de quem caminha contigo. Como está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que a glória nunca seja nossa. Que o nome exaltado em tudo seja o teu. Pai de misericórdia, pedimos que neste dia o teu perdão nos envolva. Se houver falhas que ainda não confessamos, revela-nos com amor. Se houver atitudes que desagradam o teu espírito, mostra-nos com clareza. Queremos viver com o coração limpo. Que o perdão que recebemos também seja liberado por nós. Que não sejamos agentes de julgamento, mas de reconciliação. Que aprendamos a estender a graça que nos alcançou. Que não haja rancor em nossas palavras, nem dureza em nossos gestos. Ensina-nos a liberar, esquecer e caminhar leves. O teu perdão é a chave da liberdade. Que sejamos libertos por ele e usados para libertar outros. Senhor de toda a criação, entregamos este dia inteiro em tuas mãos. Cada encontro que teremos, cada caminho por onde passarmos, cada palavra que dissermos,
Pedimos que teus olhos estejam sobre nós o tempo todo, que teu Espírito nos lembre das tuas promessas, que a sabedoria do alto nos oriente, que as tentações sejam vencidas pela tua força, que as bênçãos nos alcancem sem que precisemos correr atrás delas, que vivamos alinhados ao céu e focados no que realmente importa. Que ao final do dia possamos olhar para trás e reconhecer que fomos guiar Jesus. Renova a nossa fé nos detalhes. Sabemos que os milagres extraordinários acontecem, mas hoje te pedimos sensibilidade para enxergar os sinais pequenos. Que possamos perceber o teu agir num gesto de carinho inesperado, numa mensagem que chega na hora certa, num alívio que não conseguimos explicar. Que o nosso coração não espere sempre trovões e terremotos, mas saiba te reconhecer no vento suave. Como em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, quando Elias percebeu que tu estavas na brisa. Dá-nos olhos espirituais para não perder o teu movimento por estarmos esperando o espetáculo. Que cada detalhe seja sagrado, que cada passo tenha propósito, que cada silêncio seja compreendido como parte do teu plano. Altíssimo, guarda a nossa língua, que nenhuma palavra que saia da nossa boca hoje seja instrumento de ferida. Queremos falar vida onde há morte, bênção onde há peso, direção onde há confusão. Se for necessário calar, que saibamos calar com sabedoria. E quando for hora de falar, que seja com unção, compaixão e verdade. Como está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que não sejamos vítimas da impulsividade, nem agentes de destruição. Que nossa fala leve alívio aos cansados e fé aos que estão quase desistindo. Que sejamos mensageiros da tua paz. Pai, fortalece a nossa perseverança. Há momentos em que tudo grita para desistirmos. Há cansaços que não são do corpo, mas da alma. Mas hoje pedimos firmeza. Queremos permanecer, mesmo quando tudo parecer estagnado. Queremos continuar orando, mesmo sem ver resposta. Queremos seguir crendo, mesmo sem sentir emoção. Como em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que sejamos como aqueles que insistem, que não recuam, que não se rendem à dúvida. Que cada novo dia fortaleça nossa resistência espiritual e nos mantenha de pé diante das promessas ainda não cumpridas. Senhor, unge as nossas mãos para o serviço, que possamos ser úteis onde estivermos. Que o nosso trabalho tenha excelência, que nossa disposição seja constante, que nosso servir glorifique o teu nome, que onde houver necessidade, sejamos os primeiros a estender as mãos, que o orgulho não nos impeça de ajudar, que o cansaço não nos feche os olhos para o outro. Como está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Que cada ação seja consagrada a ti. Que mesmo as tarefas simples sejam realizadas com o coração cheio de amor, alegria e entrega. Espírito Santo, queremos te pedir discernimento espiritual, que não sejamos enganados por aparências, que saibamos reconhecer o que é de Deus e o que apenas parece bom, que possamos distinguir o conselho que edifica do conselho que nos afasta da tua vontade. Como está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Que possamos avaliar tudo à luz da palavra, que nenhuma decisão seja tomada por impulso, que não nos deixemos levar por seduções disfarçadas de bênçãos, que a verdade se revele com clareza e que a nossa mente esteja protegida por tua sabedoria. Senhor, santifica os nossos olhos. Que não sejamos movidos pela inveja, pela comparação ou pela cobiça, que o que vemos não determine o que sentimos, que saibamos nos alegrar com a vitória do outro, que celebremos os processos alheios sem nos sentirmos diminuídos, que nossos olhos estejam voltados para aquilo que é eterno e não para o brilho passageiro deste mundo. Como em Salmos capítulo 119, versículo 37.
Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Que o nosso olhar seja limpo, nosso foco seja firme e nossa visão esteja alinhada com o céu. Que vejamos como tu vês, com misericórdia e verdade. Jesus, queremos interceder pelas pessoas que estarão ao nosso redor hoje. Que nenhum encontro seja ao acaso. Que cada pessoa com quem cruzarmos seja um campo fértil para a tua presença. Que possamos liberar palavras de ânimo, sorrisos que curam, gestos que tocam. Que a nossa presença carregue paz. Que cada ambiente seja transformado pela luz que há em nós. Como está em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que sejamos pacificadores. Que as conversas sejam oportunidades para edificar. Que nenhum ambiente nos contamine, mas que sejamos nós os agentes de transformação. Pai de amor, pedimos por proteção emocional contra as expectativas frustradas. Quantas vezes idealizamos situações que não acontecem como esperávamos, e isso nos fere. Ensina-nos a confiar no teu tempo, nos teus processos e no teu cuidado. Que a decepção não encontre morada em nós, que a esperança não seja condicionada ao que os outros fazem, mas ao que o Senhor está preparando. Como está em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Que essa esperança nos sustente. Que sejamos maduros o suficiente para confiar sem entender e esperar sem reclamar. Deus de justiça, guarda-nos da autopiedade. Que não sejamos engolidos pelo vitimismo, pela lamentação contínua, pela sensação de que somos esquecidos. Que não nos comparemos com os outros, mas que celebremos o que o Senhor está fazendo em nós. Que não fiquemos presos àquilo que não temos, mas sejamos gratos por aquilo que já recebemos. Que não nos sintamos injustiçados pelo tempo, mas honrados por ainda estarmos de pé. Que possamos reconhecer a mão do Senhor, mesmo quando ela parece silenciosa. Que a fé nos lembre de que o Pai nunca dorme, nunca falha, nunca se atrasa. Que a nossa alma se alinhe com essa verdade e descanse. Altíssimo, encerra nesta parte da oração uma liberação de força sobrenatural para seguirmos firmes. Que mesmo os que estão cansados encontrem renovo. Que os que pensaram em parar encontrem novo fôlego. Que os que se sentem solitários percebam agora a tua presença real. Como está em Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que esta promessa se cumpra agora. Que cada célula do nosso corpo receba a energia do céu. Que o nosso espírito seja restaurado. Que a nossa mente seja clareada. Que estejamos prontos para viver não um dia qualquer, mas um dia marcado pelo teu poder e pela tua glória. Deus de promessas eternas, queremos encerrar este momento com a certeza de que o céu já se moveu em nosso favor. Sentimos teu toque invisível, nos preparando para um dia diferente, um dia cheio de significado. Que cada oração feita neste encontro seja como semente lançada em solo fértil, pronta para florescer no tempo certo. Que o que recebemos aqui não se perca na correria. Que as palavras que ecoaram em nosso interior permaneçam como lembretes de que não andamos sozinhos. A tua fidelidade é o alicerce da nossa confiança. O teu amor é o combustível que nos faz seguir. A tua presença é a resposta que o mundo não pode dar. Senhor, sela em nós tudo o que foi liberado neste tempo. Que as distrações não roubem a semente, que as dúvidas não enfraqueçam a fé, que o tempo não nos faça esquecer o que acabamos de viver contigo. Guarda esta atmosfera ao nosso redor, protege o que foi plantado, aumenta a nossa fome pela tua voz. Que esse momento não seja um fim, mas um começo. Que a cada dia venhamos a voltar para essa fonte que nunca seca. Que a cada passo sintamos o teu acompanhamento fiel. E quando fraquejarmos, que essa oração ecoe dentro de nós, como lembrete de que fomos fortalecidos pela tua palavra viva. Pai, pedimos por continuidade, que a vida espiritual não fique limitada
a momentos pontuais, mas se torne parte essencial de quem somos. Que teu Espírito encontre em nós um lugar permanente. Que o nosso coração seja solo constante para a tua presença. Que não sejamos movidos por emoção passageira, mas por convicção duradoura. Ensina-nos a cultivar a comunhão, a priorizar o secreto, a escolher o que agrada ao céu. Que mesmo em dias difíceis, a nossa essência permaneça firme. Que mesmo em meio às pressões, nossa fé não vacile. Que este seja o início de uma rotina espiritual sólida, sensível e inegociável. Jesus, queremos te adorar mesmo antes de ver os resultados. Sabemos que muitos dos pedidos que apresentamos ainda estão sendo processados no céu. Mas já te louvamos pela resposta, mesmo que ela venha diferente do que imaginamos. Já te exaltamos pela cura, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Já te honramos pelo livramento, mesmo que os ventos ainda soprem forte, porque confiamos em ti mais do que confiamos nos nossos sentidos, porque cremos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que o nosso louvor seja prova da nossa fé, que a nossa entrega seja sincera, que a tua glória seja visível na nossa história. Espírito Santo, visita cada pessoa que orou conosco agora, onde quer que estejam, que sejam envolvidos por paz, amor e poder. Que suas casas sejam cheias da tua presença, que seus lares se tornem lugares de refúgio e adoração. Que os corações sejam curados, as mentes sejam renovadas, os corpos sejam restaurados. Que a tua presença permaneça depois que esta oração acabar. Que sinais e maravilhas acompanhem os que creram. Que os testemunhos surjam. Que os milagres se manifestem. Que a fé seja fortalecida e que a tua alegria invada cada cômodo, cada conversa, cada pensamento a partir de agora. Pai Santo, te agradecemos por nos permitir te buscar, te ouvir, te sentir, por nos atrair com tua bondade e nos transformar com tua verdade, por não rejeitar os cansados, por não desprezar os quebrantados, por não virar o rosto para os que clamam. Tu és acessível, real, presente. Tu és a paz no caos, a direção no vazio, a mão estendida no escuro. Tu és tudo o que precisamos, e se te temos, nada nos falta. Por isso, nos rendemos, reafirmamos nossa confiança, renovamos nossa aliança e nos lançamos nos teus braços com a certeza de que o melhor lugar do mundo é no centro da tua vontade. Senhor, enquanto seguimos com o dia, que a nossa memória volte sempre para este momento. Que o mundo não nos distraia da tua presença. Que o barulho não abafe o que o teu Espírito falou. Que os compromissos não nos afastem do centro. Que, mesmo em movimento, o nosso espírito permaneça inclinado a ti. Queremos viver em estado constante de adoração, não apenas com palavras, mas com atitudes, decisões e frutos. Que os céus encontrem prazer na nossa conduta. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo o que fizermos. Que a luz do Senhor seja vista em nós, hoje e todos os dias. Altíssimo, se ainda houver algo que precise ser alinhado em nós, que o teu Espírito continue o trabalho. Completa o que foi iniciado. Corrige o que estiver torto. Cura o que ainda estiver ferido. Liberta o que estiver preso. Acalma o que estiver agitado. Renova o que estiver desgastado. Preenche o que estiver vazio. E que nenhuma parte da nossa vida fique fora do teu governo. Que todas as áreas sejam consagradas: relacionamentos, finanças, emoções, pensamentos, decisões, planos, tempo e sonhos. Nada é pequeno demais para ti. Nada é impossível para ti. Que tudo em nós seja reflexo da tua glória. Jesus, entregamos a ti os frutos desta oração. Que ela alcance pessoas além do que imaginamos, que transforme realidades que jamais veremos com os olhos. Que cada palavra pronunciada aqui seja como semente eterna plantada em terrenos férteis. Que esta oração se transforme em vida, em ação, em resposta. Que chegue a quem precisa ouvir, que alcance os lares em silêncio, que restaure o que foi quebrado, que desperte o que adormeceu, que seja instrumento de salvação, cura, reconciliação e recomeço.
e que, acima de tudo, seja uma expressão pura do teu amor incondicional por nós. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.